Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Eu sou a Loi e hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindimédico DF, para bater um papo sobre um tema que mexe diretamente com a saúde pública do Distrito Federal, que é o Fundo Constitucional do DF, ou simplesmente o FDC. A ideia é entender juntos o que é o fundo, como ele influencia a saúde pública e o que muda com essas novas regras previstas para 2025. Dr. Gutenberg, é um prazer ter você aqui com a gente para nos ajudar a entender esse assunto. É um prazer, Eloy, estar aqui no podcast do Sindicato dos Médicos e é um prazer também estar conversando aqui com quem nos assiste para esclarecer melhor essa questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é tão importante para custear áreas essenciais da cidade, como a segurança, a educação e principalmente a saúde, que é a área que a gente mais se preocupa, mais se debruça e mais reivindica melhorias. Muito bem, doutor. Bora lá? Vamos lá. Doutor Gutenberg, afinal de contas, o que é o Fundo Constitucional? Eu acho que a gente tem que começar explicando o que é o Fundo Constitucional. Olha, o Fundo Constitucional é um recurso que o governo do distrito, o governo federal, que a União transfere todo mês para o Distrito Federal para custear essas três áreas, saúde, educação e segurança. O Fundo Constitucional do Distrito Federal foi criado a partir de 2002 para que o Distrito Federal tivesse recursos para custear essas áreas tão importantes para a cidadania, para o cuidado da cidade, para a segurança, saúde e educação. Portanto, o Fundo Constitucional é verba da União, dinheiro público que o governo federal transfere todo mês ao Distrito Federal. A transferência é mensal. Transferência mensal. E afinal de contas, a saúde do DF será afetada com essa mudança do fundo? Com a mudança, se houver a correção do Fundo Constitucional do DF, pela proposta do governo, que é pela variação do INPC, Índice de Preço ao Consumidor, nós vamos ter vai ter perda nesse Fundo Constitucional. O repasse vai diminuir. Nós vamos continuar a receber. É bom deixar bem claro que o Fundo Constitucional do Distrito Federal não vai acabar. O que vai acabar é a forma de correção. Vai deixar de ser corrigido pela Receita Corrente Líquida e vai passar a ser corrigido pelo INPC, que é o índice de preço, a variação do índice de preço ao consumidor. Qual a diferença? O índice de preço ao consumidor, o índice é menor do que a variação da Receita Corrente Líquida. Receita Corrente Líquida, o que é isso? É um nome extenso e é bom a gente explicar o que é isso. A Receita Corrente Líquida da União é a arrecadação de todos os tributos, né, que é pago à União. Né? É toda a receita primária, incluindo todos os tributos, todas as mensalidades que a União recolhe. Isso constitui a Receita Corrente Líquida. Essa variação da receita mês a mês, durante os 12 meses anteriores, é que vai constituir a forma de atualização do Fundo Constitucional. Então, essa variação é sempre maior do que o INPC, o do IPCA, aliás. Exemplo, para o ano, pela variação da Receita Corrente Líquida, o Fundo Constitucional vai receber 25 bilhões do governo federal. Se for aplicado o IPCA, nós vamos perder em torno de 1 bilhão. Então, isso tem reflexo no financiamento, no custeio da saúde, segurança e educação. A pergunta independente do modo de correção, a saúde está tendo uma aplicação adequada, está apresentando uma assistência que a população merece, tem qualidade, não tem crise? Não, é verdade. Nós vivemos aí um caos enorme. Hoje mesmo, agora que assistiu o jornal da Globo, primeira edição, agora, por volta do meio-dia, viu o caos na Gamib. A população gritando, a população reclamando, a polícia no hospital, porque não tem profissionais. Então, não basta manter o índice de correção do Fundo Constitucional. Eu acho até que deveria adotar outro índice para melhorar mais ainda o repasse, mas é necessário que esse repasse chegue na ponta. O dinheiro seja aplicado com qualidade. O questionamento do Sindicato dos Médicos é a forma de aplicação do recurso, com desperdício, com desvios. Nós assistimos toda hora denúncia de corrupção nas áreas do sistema de saúde do Distrito Federal, para começar pelo IGES.
Então, esse dinheiro que é aplicado na saúde tem que ser aplicado com qualidade, com resultado, né? E é o que nós não observamos. Precisamos de mais recursos, precisamos preservar a correção atual, que é pela receita corrente líquida, e se pudermos, melhorar até mais esse recurso, porque realmente a situação nossa é uma situação de demanda espontânea de todo o país e do entorno. Então, nós precisamos de recursos. E não perder recurso para agravar mais a situação existente. Nós precisamos brigar para que se mantenha a forma de correção do fundo, pela variação da receita corrente líquida, para que ou se adote um índice que seja mais favorável ainda, mas também que o dinheiro seja aplicado com qualidade, com correção, com eficácia, para a população não continuar sofrendo. Haja vista o que aconteceu hoje e que está acontecendo todo dia nos hospitais do Distrito Federal. Uma gestão eficiente na aplicação proativa, eficiente e que seja auditável. Por exemplo, nós não conseguimos auditar o que ocorre no GES. Mais transparência. Mais transparência. Nós não conseguimos auditar o que ocorre na Secretaria de Saúde. Dá um exemplo claro. Nós tivemos uma proposta de terceirização da anestesia. Essa terceirização criticada pelo Sindicato dos Médicos começou a acontecer e, de repente, a prestação desse serviço foi suspenso e nós não temos acesso. O motivo, o recurso que foi usado e o porquê essa prestação de serviço terceirizado foi suspensa e não aconteceu mais. Nós precisamos de transparência. Inclusive, estamos pedindo o acesso a esses dados. Portanto, nós precisamos de duas coisas com relação ao Fundo Constitucional. Manutenção ou aumento dos recursos que devem ser repassados e transparência na utilização para que tenha eficácia e a população tenha assistência à saúde que precisa. Você estava aqui me dizendo há pouco, antes de começar, doutor, que inclusive cirurgias foram desmarcadas por causa dessa má gestão na anestesia, né? Na Secretaria de Saúde, né? Se fez um contrato com a empresa privada, os pacientes eram internados e as cirurgias eram suspensas. A grande queixa é que, como tinha pouco anestesista e o governo não faz concurso, não apresenta uma proposta salarial adequada para ter médico na Secretaria de Saúde, resolveu terceirizar. E com a terceirização, infelizmente, aconteceu a mesma coisa. O paciente interna, fica em jejum, espera a cirurgia, e as cirurgias não aconteceram com a empresa terceirizada. Portanto, existe uma má vontade no governo em contratar profissionais adequadamente, com salários adequados, com condições de trabalho, e existe uma incompetência na administração e no gerenciamento da terceirização. Isso em plena capital da República. Doutor Gutenberg, voltando aqui ao Fundo Constitucional, eu sei que, a gente já conversou também, que você leu muito o que os especialistas falaram sobre essa mudança. E aí, o que é que você entendeu dessa mudança, o que é que eles falaram? Na realidade, é o seguinte, a correção ela prejudica o Distrito Federal, isso é unanimidade. Nós não queremos isso, estamos nos articulando, conversando com os parlamentares, com a sociedade de uma forma geral, para que se mantenha o cálculo atual. Eu sugiro, inclusive, que se busque uma fórmula de correção que melhore mais ainda os repasses, aumente mais ainda esses repasses. E o momento político é que o governo federal resolveu, no controle de gastos, nessa proposta de redução de custos, penalizar o Distrito Federal. E em um projeto de lei que prevê regras para controle de benefícios de programas de assistência social do governo, inclui um artigo em que muda a forma de correção do Fundo Constitucional. Ou seja, existe uma lei que trata de um determinado assunto e incluiu, como disse muito bem o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel, um jabuti, um artigo escondido em que altera o Fundo Constitucional, a correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Quer dizer, uma manobra não usual, uma manobra não recomendada, como se queria passar despercebido essa alteração e esse prejuízo ao custeio dessas áreas tão importantes para a cidade. É complicado. E quais são os riscos para o DF com essa mudança do fundo, doutor? Nós temos um problema grave na segurança. Nós temos hoje menos força de segurança do que tinha há 20 anos atrás. É necessário contratar mais policiais, seja na Polícia Militar, na Polícia Civil, a questão da educação também. E a saúde é a situação mais grave ainda porque a gente lida com a vida, né? Nós não temos insumos, nós não temos leitos
e temos um déficit enorme de profissionais. A situação já é difícil. Eu até acredito que a dificuldade é maior ainda pela falta de gerenciamento e pela falta de prioridade. Vejam vocês que o repasse dos recursos próprios do GDF para custear, para manter, para financiar a saúde do Distrito Federal, diminui à medida que aumenta o repasse do Fundo Constitucional. E não resolve o problema e falta dinheiro, falta recurso. Qual a lógica? Aumentou o repasse do Fundo Constitucional, se mantém ou aumenta também os recursos com as fontes próprias do GDF, para que se possa atender as demandas, para ter recursos para atender a demanda, e não manter a dificuldade financeira que a situação da saúde convive hoje. Então eu mantenho o mesmo orçamento e mexo apenas na proporcionalidade entre a receita própria e o repasse do Fundo Constitucional. Isso tem que mudar, tem que ter uma visão proativa no sentido de que nós precisamos melhorar o sistema de saúde, precisamos ampliar, precisamos ter mais leitos disponíveis e precisamos melhorar as condições salariais dos profissionais. Isso só faz com recursos. No entanto, o governo tem uma visão diferente. Portanto, não basta apenas brigarmos pela manutenção da correção do Fundo Constitucional. Nós precisamos também abrir uma discussão pela aplicação e pela transparência e pela assertividade no uso desses recursos. Interessante. Doutor, e como podemos traduzir esses cálculos para a população em geral? Olha, na realidade, os cálculos é simples. Se eu uso o IPCA, que é o Índice de Correção de Preço ao Consumidor, e vou ao comércio e compro 1 quilo de feijão, compro um saco de batata e pago R$5, custa R$5, com a correção do INPC, o recurso que eu tenho para pagar esses mantimentos é R$5, se eu mantenho o recurso, a forma de correção do Fundo Constitucional, o recurso que eu vou ter para pagar esses mantimentos é o dobro, ou um pouco mais. Então, não é o dobro, mas é bem mais do que isso. Eu vou pagar R$7, R$8, R$10. Eu tenho disponível para pagar esses mantimentos mais dinheiro. Com a correção do IPCA, eu tenho menos dinheiro para comprar a mesma coisa. Se o GDF tinha R$10 mil para gastar com insumo do Fundo Constitucional, mudando a forma de correção, ele vai ter só R$5 mil ou um pouquinho mais. Então eu vou ter menos dinheiro para comprar insumos, para financiar leitos e para pagar salário dos servidores. Doutor, muito interessante. A gente leu outro dia uma entrevista do governador, em que ele se queixa de não ser ouvido e tratado com respeito pelo governo federal. Como o senhor enxerga essa atitude em relação à própria gestão, especialmente quando vamos falar de diálogo contínuo com os médicos, que sofrem com a ausência de um tratamento digno e das condições adequadas para atender a população? Na verdade, essa é uma entrevista do Correio Brasiliense, em que ele se queixa que é maltratado pelo governo da União, governo federal. Eu acho que aí é problema de relacionamento entre o GDF e a União, até porque eu não tenho conhecimento de que outros governos do Distrito Federal tiveram essa queixa, sempre houve esse bom relacionamento. Agora, se queixar que está sendo maltratado e ainda ter o discurso e não ter a prática, porque quem leu a entrevista do governador viu a queixa do governador, ele disse que é uma pessoa que preza pela relação institucional, que sempre prezou pela relação institucional. É o discurso, porque a prática não é essa. Então, é verdade que desde o seu governo anterior, que o Sindicato dos Médicos tenta interlocução para discutir as questões da saúde, para apresentar propostas e melhorias. E, no entanto, nós nunca fomos recebidos. Então, ter um discurso e a prática ser outra, a prática é a mesma da que se diz vítima, é uma incoerência e não merece credibilidade. Né? Na realidade, com o ditado popular. Ele está provando do mesmo veneno. Nós precisamos melhorar, governador, fazer com que as suas palavras se transformem em realidade e que as relações institucionais realmente aconteçam para que as coisas avancem. Eu fui testemunha de muitos pedidos de conversa, doutor, com o governador. É verdade que o Fundo Constitucional do DF é comparável ao Fundo de Participação dos Estados? Olha,
o fundo de participação dos municípios, né? Isso. O reajuste é o mesmo, a reforma de repasse é o mesmo, né? É diferente dos outros fundos que o governo está alegando para fazer a equiparação. Querem equiparar o fundo constitucional com outros fundos que são usados para incentivos fiscais, para desenvolvimento e não para custeio. Então, eu estou igualando para baixo. Eu preciso nivelar a correção dos fundos para que haja recurso suficiente para cima e não para baixo. Estou criando dificuldades em vez de dar melhorias e facilidades para que as demandas, não só na área de desenvolvimento, como são dos outros fundos, mas na área de custeio, como é a situação do Distrito Federal, que precisa de melhorias. Doutor, e como a população pode participar desse debate? É necessário que a população tenha conhecimento, entenda a necessidade de mantermos os cálculos atuais ou melhorar, para que a população não continue sofrendo, não continue sendo vítima da violência, da má assistência médica no sistema de saúde público no Distrito Federal, né? E que tenha também professores e escolas em condições adequadas para promover a assistência e a educação da nossa população, da nossa juventude. Dr. Gutenberg, muito obrigado por essa conversa esclarecedora. A gente espera que esse assunto continue sendo debatido de forma responsável, com foco no bem-estar da população. Você tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Bem, primeiro eu gostaria de dizer que a sociedade civil, a sociedade organizada, tem que se inteirar melhor disso, tem que fazer pressão, fazer movimentos, não basta só o governo, não basta só a bancada do Distrito Federal, porque a bancada do Distrito Federal são 9 deputados federais, são 3 senadores, enquanto que nós temos na Câmara Federal 500 e poucos deputados federais, e no Senado são 80, 82 senadores. Então, nossa bancada, em relação à Câmara e ao Senado, é insignificante. Então, precisamos de um trabalho político, de convencimento, mostrar as necessidades e a importância do Fundo Constitucional para manter e melhorar a qualidade de vida do povo do Distrito Federal. Muito bem, doutor, me passou aqui. E para 2025, o sindicato vai continuar na luta por melhoria de condições de trabalho e salário para os médicos? Como é que vai ser? O desafio do Sindicato dos Médicos, esse é o compromisso social, a missão social dele, é fazer gestão junto ao governo, junto à sociedade, em todos os órgãos de controle, para que a população do Distrito Federal tenha uma assistência de saúde de qualidade. E uma função institucional também é melhorar as condições de trabalho dos médicos, condições salariais e que tenham uma relação sadia no ambiente de trabalho com a população, porque os médicos estão adoecendo por uma sobrecarga enorme, por péssimas condições de trabalho e adoecendo junto com a população, que é mais triste. Hoje mesmo nós vimos no HMIB apenas um colega de plantão e os outros colegas afastados por doença, seja por depressão, por ansiedade, por burnout. Nós temos um binômio médico e paciente adoecendo juntos por falta de atenção, falta de cuidado e falta de compromisso desse governo com a saúde da população. Todos sendo prejudicados, né? Todos são prejudicados, a sociedade como um todo, e o governador, quando precisa se tratar, ele vai para o Sírio-Libanês. Muito obrigado, doutor. Abraço, obrigado, e vamos voltar aqui no podcast do Sindicato dos Médicos para discutir outros assuntos tão importantes quanto esse. Um abraço a todos. Até a próxima.